galerinha! Estamos aqui com mais um convidado que veio bater esse papo gostoso com a gente. Rapaz, vou só dar uma dica. Eu soube que ele é o pai das escolas comunitárias de Camaçari. Oi, gente! Olha nós de novo, né, Dan? O povo não Mais ignora uma a gente, edição não. do nosso programa Diversidade. Pode. Porque aqui... afinal aqui pode tudo, né? Pode tudo. Hoje tem fuá? Ave Maria, com esse cara, como é que não tem voar com esse cara? Apresente ele, né? Rapaz. Apresente para poder chamar o nosso convidado. Como eu falei pra vocês, ele é o pai da escola comunitária em Camaçari. Ele trouxe pra Camaçari, gente, a primeira escola comunitária neste município, quando nem era de responsabilidade dos governos. Do município, né? Dos governos, Dos governos. enfim. Vou deixar ele falar um pouco dele. Hilton, meu amigo, meu querido, fofo, essa pessoa ilustre. Boa tarde, em primeiro lugar, um prazer enorme e muito honroso em estar sendo convidado por vocês. Primeiro porque vocês são da terra. E essa terra é nossa. Exatamente. E essa terra, quem tem que dizer as coisas que acontecem somos nós, porque nós que vivemos aqui. Somos nós que respiramos bom ar e ar poluído também. Verdade. E quando se fala das escolas comunitárias, é porque naquela época, que não era a época de vocês, que essa era uma época minha, que sou hoje já bem com uma idade boa, graças a Deus, na melhor idade da minha vida. Que delícia. Porque convivi, sou feliz, não tenho nenhum problema, por isso que não pinto meu cabelo, não ando com esse... Acho massa como eu estou e sou feliz. E naquela época, pobre não tinha direito à educação infantil, que é a base da educação. Sim. E eu estudei no São Tomás de Cantuária, fiz magistério, a verdadeira pedagogia, É verdade. o verdadeiro curso de pedagogia é quem fez magistério. Depois fiz lá em Salvador, tinha um curso que era lá num colégio que fica ali do Barbalho, e eu fiz uma complementação, que não tinha pedagogia nesse momento. E aí depois surgiu pedagogia. Depois fiz pedagogia para não ficar para trás, né? Porque velho para trás é o Não horror. dá, né, Nene? Não dá. A gente tem que estar sempre avançando. E criei a primeira escola comunitária do município de Camaçari. Até porque meu próprio estágio do São Tomás de Cantuária com a professora Selene, que me deu 9,9 na nota do meu estágio. Oh, arrasou. Olha. 9,9. Fiquei irritado com ela, mas adorei. Foi massa. Queria 10 que abusaram. E aí, meu estágio foi diferenciado, porque eu já fiz um estágio para jovens e adultos. Fiz lá no Centro Social Urbano, que fica no Gravatar, que está lá acabado, que precisa ser revitalizado. Olha, viu que eu disse que ele ia voar? Dá ele licença. fala mesmo, ele Precisa fala mesmo. ser revitalizado, porque era a única instância de desenvolvimento socioassistencial do município. Eu cheguei a fazer curso lá. Fiz 2 Tinha cursos curso lá de no datilografia, porque nós não tínhamos computador nessa época. Sim. Por isso que eu disse que não é a época de vocês. Principalmente você, bonitão. Hoje eu tô... Então, eu sou o novinho da rodada aqui hoje. Olha, Não tá mais novinho, não. Já tá meio maquiado. Rapaz, eu só tenho 19 anos. Oxe, de Sim, novo? de novo. Todo Todo ano dia você tem- faz 19. Já tem é 10 anos que a normal. gente já apresentou aqui, juventude que é tem assim. 19 Eu anos, acho Hilton. massa, acho delícia. É, É ótimo. Mas que precisa ser revitalizado. O Centro Social Urbano, com as suas atividades E o gente... urgente, principalmente para as crianças e adolescentes e jovens terem ocupações saudáveis, com cultura, né? É verdade. Para humanizar a comunidade. Me diga só. Nada contra a tecnologia, mas a tecnologia tem que casar com a coisa real, com o presencial. É Tipo, verdade. teatro não pode morrer. Não pode ser só a questão da novela. Sim. Tem que ter o Porque palco. se não tiver teatro, não teria novela. Porque se aprende a ser ator, não é fazendo novela. Tanto é que Primeiro quando você é ator de as palco. bacanas chegam lá, que vai lá porque passou do BBB, passou no AA, no que quiser, tem alguns questionamentos. Porque a arte de teatro se aprende no palco, com a plateia. Até Aquela porque menina eu também passou por sou isso. ator. Eu também sou Rádio ator. Picon. Jade Picon passou por isso. Pois é, e eu sou ator. E fiz pela Fundação Gregório de Matos, em Camaçari. E sou aluno da afinada Silene Guedes Dani Guedes. e do diretor de teatro Alberto Martins. Que por muito tempo levou Que esse por nome, muito né? tempo nós morávamos dentro do
que não era ainda Teatro Alberto Martins, era auditório, não sei o que, lá do São Tomás. Que era um auditório da do Escola Colégio São Tomás de Cantuária, era isso que mesmo. na época de Humberto Heller, que era o governo ainda, nós já fazíamos coisas que as pessoas se arrepiavam. Porra, que massa. E aí, lá eu me encontrei com Paulo Carrilho, que hoje é cantor, Sim. Paulo né? Carrilho. Com Dilza de Jesus, com Dilza Francisco é uma Glória. figura. Então, a cultura dessa cidade e a educação, a gente construiu juntos e de uma forma popular. Não tinha ninguém doutor. Ô, Hilton, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi que você viu e sentiu a necessidade de fazer e trazer para Camaçari essa primeira escola? Não sei se a maioria das pessoas sabem, Hilton é uma pessoa que vive no Cristo Redentor, desde que eu não conheço o Hilton. Hilton vive ali, é ali que ele respira, é ali que ele quer tornar um bairro mais, como é que eu posso dizer, Hilton? Acolhedor. Mais acolhedor. Então é com aquele bairro que ele se preocupa. Foi para lá que você levou essa primeira escola comunitária? A escola, as instalações ainda estão lá. Sim. Né? Eu criei porque filho de pobre não tinha dinheiro para pagar a educação infantil. Sim. Ou você tinha que vir para Laurita de Souza ou Escola Dom Pedro. E quem era uma figura da favela Risca-Faca, hoje Cristo Redentor, Chamava Risca-Faca lá? Risca-Faca porque era violento. Sim. E aí eu cheguei com 17 anos, mais ou menos, que eu me formei com 18 em magistério. E criei a Associação de Moradores do Cristo Redentor e a Escola Comunitária São Paulo. Não é desde novo na luta. E para acabar com a violência, eu utilizei a arte. Porque eu fazia já parte do grupo de teatro TAC, Teatro Amador de Camaçari, com Silene Guedes. Paulo Carrilho me falou também desse TAC. Acho que ele fez parte Teatro também. Amador de Camaçari. Todo mundo de Camaçari participou. É o que eu digo sempre, Hilton. Jair Bianchi, essas figuras todas que tem aí. Um monte de gente importante que já passou por esse município, até com cargos da prefeitura, e que hoje também tem, passou pelo TAC. Porque era no TAC que nós nos encontrávamos para ter alegria, para brincar, para sermos jovens. Era um momento também de descontração. De descontração. E a gente dormia lá dentro. Era. A gente dormia lá. Depois a gente criou um outro grupo após o TAC, porque Silene incentivava isso. Nós criamos um outro grupo que viajamos a Bahia quase toda. Rapaz, olha para isso. Eu não sabia disso, Dilton. Com isso, lá era muito violento. Sim. E aí eu criei teatro para as crianças pobres, mas aí tinha Dia das Mães, eu botava as mães e os pais para dançar valsa. Que massa. Dentro da lama. Não tinha. Ainda não tinha pavimentação Não lá, tinha né? pavimento, era só barraco de tábuas. E aí eu fundei a associação, corri atrás, depois Humberto Heller teve a eleição. Sim. Humberto Heller saiu, porque não tinha eleição para prefeito. Entrou outro prefeito. Depois entrou Tude. E quando entrou Tude, a gente conseguiu calçar o bairro, mas aí eu já tinha a escola, que quem doou o terreno que tem lá, o espaço, como um teatro. Foi o primeiro teatro de bairro de Camaçari. Nós temos um pequeno teatro lá no espaço, que se vocês quiserem um dia ir lá filmar, vocês podem ir. Já quero. Tá, tem um pequeno teatro que hoje tem aula de pilates para as senhoras, porque eu não faço mais educação infantil, porque a nossa luta naquele momento era para que o governo assumisse a educação infantil para crianças pobres, porque é a base da educação para poder se chegar à faculdade. Sim. Por isso que se tinha tão poucos pobres na faculdade. Porque se você não tem a base, Sim. se não lhe ensinam a andar, como é que você vai andar? Você não anda porque você anda só. Quando a criança fica pequena, alguém Tem que segurar a sua mão pra ajuda te conduzir. ela a engatilhar, né? Engatinhar. E nós criamos, mas lutávamos para que tivesse educação infantil com responsabilidade dos governos. E aqui eu não estou falando de governo municipal, estou falando de todos os governos, do governo municipal, estadual e federal. Mas aí foi uma outra luta, porque teve que vir a LDB, que é a Lei de Diretrizes de Base da Educação, que garantiu isso para as crianças, mas que até hoje os governos ainda não cumprem por completo, porque é muita criança para estudar. E a educação infantil começa de 0 ano. De 0 ano. Rapaz, olha Sabiam disso, que uma creche não é para botar o menino só para dormir e comer?
Não, ali é onde ele começa a Ele vai aprender. ouvir sons, ele vai se desenvolvendo as habilidades psicomotoras, sociais, Psicossociais, né? emocionais, entende? Sim. E aí nós criamos em 1985 se transforma em Cristo Redentor, porque é a primeira ata que chega na prefeitura de Camaçari dizendo que não é mais risca-faca, e sim Cristo Redentor. E por que esse nome Cristo Redentor? Rapaz, eu acho que por ser tão violento, a gente queria trazer uma coisa que desse paz. Um nome E que nada melhor do que Cristo. Ah, E Cristo Redentor, porque nós queríamos estar de braços abertos para não sermos marginalizados por ser o o risca-faca. risca-faca. E virou Cristo Redentor. E aí, desde então, virou Cristo Redentor. E Eu é acho que depois vai ter que, quando o Hilton morrer, vai ter que botar um busto de Hilton lá nesse Cristo Redentor, viu? Ó, já tava E é quando que- você morrer, viu? Mas eu acho que morrer é massa. É? A gente já cumpriu nosso querido, papel em vida. aqui e, é uma etapa. Aqui é uma passagem. Não, isso eu sei, Não, mas... E essa etapa, Ninguém tá preparado eu tenho pra certeza isso, né? que eu fiz essa etapa não só para mim. Sim. Ontem eu estava na casa conversando com meninos privados de liberdade e que eu disse a eles, levei uma tarja dizendo para eles, você é importante, mas eu não quero que você seja importante para mim, eu quero que você seja importante para você. Você mesmo. Se você for importante para você mesmo, eu tenho certeza que eu vou lhe ter como um grande cidadão amanhã. E lá fora nós estamos brigando para que quando você sair daqui, que você já vai ter 18, você vai poder ingressar em um jovem aprendiz. Porque todas as lutas que se faz a nível social, através dos conselhos, que foi quando se teve o controle social, foi quando nós, da sociedade, podemos intervir no poder. Esse é o papel do conselho, né? Dizer Ter um ao controle governo, social. você está errado. É. Tem que ter isso. Essa é a função do conselho, Então- é fiscalizar. Então, o que a gente construiu de social em Camaçari foi com muita luta. Mas eu nunca perdi a ternura. E eu tô respeito todas as pessoas que estão no poder. Porque o poder é para mim servir. Também desenvolve um trabalho social muito de extremo valor ali com aquela meninada, né? Eu tô ali e as mães também ali do Cristo Redentor. Eu tive o prazer de ir lá na estrutura e você vê assim as pessoas felizes naquele espaço, né? Como elas se sentem acolhidas, Assim, né, Hilton? Os velórios de lá, ninguém quer fazer nas suas casas. Todos são feitos lá. Na associação. Não. Não. Na instituição instituição. Grupo Viver, que é a Sim. instituição mantenedora da Escola Comunitária São Paulo. A Associação de Moradores, eu fiquei nela até quando ela era a associação. Depois de um tempo, após a gente ter participado da ABONG, Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, que se chamava Associação de Moradores, isso na ditadura ainda, tá? Mas depois ela perdeu o foco de associação de moradores. Você pode perceber que as associações já não são mais espaços que a comunidade estão lá dentro. Elas virou trampolim político, partidário. Verdade. Eu estou falando isso, mas não tenho nada contra quem faz disso, não. Mas aí, quando eu deixei a associação, eu deixei como uma sede, e aí eu criei uma organização, uma ONG na época, que era Organização Não Governamental, e que hoje é OSC, que foi o Grupo Viver, e que foi criado paralelo quando eu deixei a associação, porque eu não poderia deixar de continuar meu trabalho. Sim. E aí é uma organização social que faz um trabalho em parceria quando a associação entende que é bom para eles, eu faço parceria, mas quando não, eu faço meu trabalho só. Agora lá tem aula de pilates para as senhoras, porque eu acho que tem que cuidar das senhoras. Sim, da terceira idade, né? E elas estão fazendo pilates. Melhor idade, né? que É, chama, e tão lindas fazendo lá. Eu vou até mandar um vídeo para você ver elas lá com as perninhas arranhadas na bola. É lindo. Eu acho lindo. E elas, me ajuda aqui. Eu digo, não vou ajudar, que velho não ajuda outro. Senão cai os dois. Senão os dois caem. Aí, mas a Camaçari, eu acho que é isso. Eu acho que esse espaço de vocês, parabenizo a Secretaria de Cultura por essa oportunidade de dar
principalmente aos filhos de Camaçari, que é você, Danilo. Eu agradeço o nome da secretaria. E você, o bonitinho de 19 anos, como é que se chama? Diz ele, né? Jardel. Jardel, que tem 19 anos eternamente. Claro. Já tem Mas mais de é 10 massa, anos que eu também conheço tenho ele. 20, meu bem. Já Nunca tem mais de passei dos 10. 20. Então nós estamos kit, ó. Tô quase chegando na sua idade. Pois é, daqui um dia você está. Espero que sim. Com certeza. Já E tem mais de 10. voltando para a morte que você falou, que eu acho massa. Eu não acho que existe a vida sem morte. Não. Até porque na hora que você nasceu, já está prestes a morrer. Senão, teria nascido morto. Sim. Então já E é é o motivo caminho, de né? agradecer. É o caminho. A gente nasce. Já é o motivo de destinado agradecer. a isso. Mas morra em paz. Morre em paz. E deixe sua sementinha na terra. E, seu e legado. outra, e não viva essa vida só você. Não. Porque ela não vale a pena ser vivida só por você. Tudo que você der, você recebe, não precisa cobrar. Ele vem só. É verdade. Porque tem muita gente que dá pensando já no receber, né? Quando você der com essa, que é a direita, esconda essa daqui, porque ela é miserável. Ela está olhando para poder fofocar. Então você guarda. Desde que tem algo no plano Astral, espiritual. astral e espiritual, no plano que você acreditar, que está vendo o que você está fazendo. Se tu faz o bem, tu vai receber bem. Se tu faz mal, não precisa ficar com pressa, mas você vai receber a volta. A gente colhe É o a que lei da planta, como ação diz. e da reação. A reação, né? Ela vem. E assim, trazendo um pouco para o contexto, né, do nosso bate-papo, né, como no começo a gente estava explicando, é que é um papo bem descontraído mesmo. Aqui a gente fala da nossa vida, a gente fala da vida dos outros, a gente fala do nosso trabalho. Adoro falar da vida a gente dos fala outros, da meu nossa E eu luta. achei um parceiro. Acho que eu vou tirar você Adoro! agora. e vai apresentar Eu, comigo. meu bem, Pronto, me pronto. encontro Eu só único, sozinho, para olhar um monte de gente. Tem Imagina, bilhões olhando a minha. não. Mas Então eu a acho gente tem que massa olhar. quando fala de mim, tô achando massa. Pode falar também bem eu ou gosto. Ah, eu mal, gosto, porque eu tá gosto. lembrando de mim, meu amor. Lembrando, né? E eu existo. Eu estou incomodando. Exatamente. Se estou incomodando, Ninguém contanto joga que não lhe pedra façam em mal. árvore que dá fruto. Pois que não é, dá que- fruto, né? Pois é, Sim, que não sim, vai sim. comer o pau como só a fruta, né, meu Pois bem? é. Mas se Bota o quiser. E assim, a gente vê, por exemplo, né, que... posso chamar de você, né? Fica à Pra vontade, você, mas porque se chamar de senhor, não me ofende Não te em ofende. nada. Ah, perfeito, né? Porque Fique tem aquele- a tranquilo, galera não. geralmente não, eu tô Ó, muito tranquilo. me chamar de coroa eu acho massa, me chamar de preto eu acho lindo, se me chamar de branco eu me reto, que eu não sou. Tá? Me Chamar chamar de de tio. menininho, não sou. Me chamar de não dá, tio, né? maravilha, qual é o problema? Né? Que não vejo também problema com isso, mas... Não tenho Tem gente que esses vê traumas, problema, né? né? Não tenho Quando eu vou esses chamar de traumas. senhor, já... Não, senhor é sua mãe, seu Não. tio, por favor, rapaz. Fica não, sem de graça, respeito, né? Eu Então, tenho tem ideia, gente- eu tenho a idade de ser seu pai, sim. Claro que eu tenho. Sim. Qual é o problema? E Exato. pai não é só quem faz. Exatamente. E se eu lhe pegar pra criar, eu vou ser seu pai. Exato. Verdade. Costumo dizer que pai é quem cria, né? Pai quem dá educação, quem dá amor. cria, cuida e ama. Exatamente. E aí, assim... Não eu- basta dar só comida, tem eu- que criar e amar. Exato. Eu percebo que hoje, né, principalmente nos nossos movimentos de luta, eu, por exemplo, venho de movimento estudantil, venho de movimento social, né? E a sua luta já é uma luta antiga, inclusive que a gente debate isso no nosso dia a dia, né? Por exemplo, você falou que visitou que antigamente, posso falar assim, FEBEM, né? Que ficaria Era. os menores infratores, né, para a sociedade. E hoje a gente vê um modelo totalmente diferente, né? Hoje a gente, por exemplo, debate de uma forma muito acirrada a questão do genocídio da juventude negra, né? A juventude negra, principalmente da nossa cidade, a cada dia ela vem morrendo. E aí eu trago um outro dado muito alarmante também para a nossa cidade, o nosso estado, é a questão do encarceramento da juventude, né? O encarceramento da juventude em massas, que hoje a gente vê aí uma falsa guerra às drogas, a gente vê a falta de oportunidade, a gente vê a falta de uma série de fatores, inclusive, que faz com que essas pessoas estejam onde elas estão hoje, né? Seja no genocídio, mortos, sejam nós jovens negros encarcerados em um modelo de segurança pública hoje no nosso estado que não funciona. Hoje eu vejo que a política de segurança pública do nosso estado, ela está mais para defender o povo branco de condomínio De classe alta. de classe alta do que nós pobres, né? De periferias, negros e mulheres e homens também de bem. Então, assim, é muito nesse quesito mesmo da luta, né? Hoje o senhor
é do Conselho da Criança e do Adolescente, um conselho muito importante, tanto para a nossa cidade quanto para o nosso estado, e ouso me dizer que é um dos únicos conselhos atuantes na cidade e no estado, que eu não vejo isso em outra cidade. Então, inclusive, parabéns por fazer dessa luta a nossa luta, né? Porque se hoje eu estou nesse espaço de fala, é agradecendo muito ao Senhor que lá atrás começou essa luta e a gente hoje encadeia aqui nesse sentido. Então, assim, hoje as lutas, ela possa até ser a mesma, né? Mas também com outra perspectiva, como eu trago aqui o debate do genocídio da juventude negra, do encarceramento da juventude negra em massa. Então, assim, da sua época para cá, o senhor vê muita diferença, a luta mudou, tem muito que ser conquistado ainda. O que é que o senhor vê Precisamos nesse estar sentido? nos espaços de controle social. Sim. O que é espaço de controle social? São os conselhos. O CMDCA de Camaçari foi fundado em 1990, né? Porque, primeiro, em 1988, na Constituição Cidadã, nós conseguimos esse direito de ter esses espaços onde seriam representados por representantes do governo e da sociedade civil para intervir, para acompanhar, fiscalizar essas políticas. Não mudou muita coisa ainda, não. Por que não mudou muita coisa ainda? Antes também aqui nós acompanhamos muito genocídio de crianças que eram mortas. E aqui eu quero fazer uma homenagem especial a uma figura que trabalhou na Casa da Criança, que a gente acompanhava e via e sabia quem matava as nossas crianças. Que por isso foi criada a Casa da Criança e do Adolescente de Camaçari, que foi fundada por Yara Tude e Leda Maria, primeira assistente social do município de Camaçari, na gestão de Humberto Heller, que hoje está aposentada. Leda é uma figuraça. E aí, quando Yara foi secretária, eu tinha sido oposição a Tude. E fui lá na sala dela, que fica ali onde eram antigas voluntárias sociais de Camaçari, que era onde Simara ficava, e que hoje é o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Que foi nesse momento, de 1988 também, que se criou essa nova assistência social, que se possibilitou para que fosse criado o SUAS, Sistema Único da Assistência Social, para não ser mais um direito, nem um poder da primeira-dama. Passou a ser política de Estado e não mais caridade. Não é cesta básica que a primeira-dama vai dar. Porque antigamente tinha muito disso, né? Tinha. Eu distribuí muito, porque fazer cuidar da ação social. Você entende? E aí, o que precisa ser feito hoje são políticas públicas eficazes. Não é só com o RIFER. Não sei se é RIFER que chama, porque eu nem gosto de falar em nome de armas. Não. A rifle. As armas, eu não sei os nomes e não pretendo guardar esses nomes. Porque elas não resolvem, elas acabam. Sim. Então, a polícia ela tem que buscar projetos para ela, como tentaram fazer essas que tem uma no POC, por exemplo, como é o nome? Base comunitária, né? Mas essas bases comunitárias, eles não têm que estar lá de farda. Eles não deixariam de ser policial, mas elas têm que se desarmar, porque o que foi passado para nós é que polícia mata. São poucas crianças que gostam de polícia. Por quê? Porque polícia está sempre retratada como tiroteio. Você chega em Salvador hoje, todo dia tem se você liga a televisão, teve um tiroteio e a polícia matou não sei quem, matou não sei quem. É isso que a gente vê. Então, é política pública que resolve o problema da violência. Nós resolvemos no Cristo Redentor com dança. As que brigavam de noite, as mulheres que também sofriam de outra forma e que brigavam com a outra. Mas na hora da festa do Dia das Mães, elas queriam comer bolo e dançar, todo mundo junto. Então foi esse. Sem dinheiro. E não era com sons maravilhosos, não era com radiola. Você sabe o que é radiola? Uhum. Claro. Sabe o que é? Aquela motorrádio que tinha 2 caixinhas, Sim. que botava lá no barraquinho de tábua, que foi doado por Raimundo Pinheiro. Você ouviu falar de Raimundo Pinheiro nessa cidade? Com certeza. Foi quem criou a primeira creche em Camaçari, no POC, junto com a doutora Lúcia Eugênia Borges da Silva. Doutora Eugênia. Doutora Eugênia, que atendia Deus no Cristo Redentor, lá no meu barraco e na porta da casa delas, as mulheres. E comia coco, mas elas, comia tudo, mas elas.
E observe que algo interessante você trouxe. E eu não estou falando isso aqui do nome dessas figuras para divulgá-los enquanto políticos. Eu estou falando enquanto seres humanos. A importância que foram essas pessoas. Que nesse foram momento. e que eu estou sendo, que se não quiserem achar, mas eu me acho importante, entendeu? Com certeza. E o que eu desenvolvo. Não estou dizendo que eu, graças a Deus, sou muito respeitado no município, por todos, e também respeito a todos. Para mim, estar no poder, eu tenho que respeitar. Se Danilo amanhã for vereador, eu respeito ele como vereador. Se ele for prefeito, eu respeito ele como prefeito, porque aí ele está na condição de prefeito. E não vou estar em nenhum conselho fazendo política partidária. Porque conselho não é para fazer política, nem é para fiscalizar, é para acompanhar, monitorar e ajudar o governo a acertar nas políticas públicas. Perfeito. Se você me perguntar, agora, nessa gestão atual, diante do acompanhamento que nós fazemos, que não sou eu só, sou eu, Baja, que está agora como presidente, porque eu já fui presidente 4 vezes, já fui secretário e conselheiro desde 1990, desde a fundação. Mas Baja é uma pessoa muito capaz, que a gente está juntos, de mãos dadas, que o poder não é para ficar na mão de um só. Não é eterno, né? Eu estou lá como vice, estou contribuindo com o que eu posso com ela, mas ela é uma pessoa muito capaz, muito hábil também, e que nós temos hoje no município, nós temos uma das melhores políticas públicas para a criança e adolescente da Bahia e, por que não, do Brasil. Primeiro, nós temos 2 casas de acolhimentos que nós conseguimos, que é casa-lar, não é lugar de depósito de criança, ele vai ficar lá com uma família que vai tomar conta dele, ele vive a vida normal. É muito parecido com aquele... É casa-lar. Aquele que tem em Lauro de Freitas, Aldeia SOS. Quem executa aqui em Camaçari é as aldeias SOS, que ficam em Lauro de Freitas, que são especialistas, é uma instituição internacional. E se você me perguntar, e o município está certo em fazer isso? Corretíssimo. Eu tive o prazer É de mais conhecer barato, e o município não tem condição de administrar uma casa lá. Por que ele não tem? Por exemplo, se eu tenho lá 3 meninos e um precisa de um leite especial, como é que eu compro o leite amanhã para ele? Porque para a prefeitura comprar eu tenho que licitar. E o menino vai esperar 1 mês para tomar o leite. E com uma equipe só técnica, nós temos 2 casas. Não ficou caro. Muito bom. Tá? Muito bom. Nós fomos o primeiro município da Bahia a instalar a escuta especializada para crianças e adolescentes vítimas de abusos domésticos e de abuso sexual da Bahia. Inclusive, eu fui fazer palestra em vários lugares da Bahia, em Paulo Afonso, em Itaberaba, Ribeira do Pombal, e contribuímos também para que fosse implantado em Salvador. Eles vieram ouvir nós e as nossas técnicas da escuta especializada aqui, que uma fica, que eu não posso dizer aqui o nome. Tá, ok? O local onde essas crianças são ouvidas, a gente não pode divulgar. Ah, entendi. Nem a casa de acolhimento, se vocês me perguntarem também onde é, eu não vou poder colocar. Bom, não perguntarei. Que bacana, mas eu já estudei um pouco sobre essa questão. A mesma coisa acontece com as mulheres, né? Que são vítimas Isso. São vítimas uma questão de segurança. Violência. É uma questão de segurança que eu acho super correto. Sim. E, inclusive, as pessoas que trabalham nesses espaços, elas são muito sigilosas em todos os sentidos. Também que eu tenho que zelar pela segurança das pessoas. E você trouxe Desculpa, Dan. Você trouxe uma coisa interessante, que é assim, quando a gente fala sobre a questão do genocídio da juventude negra, né, do cancelamento da juventude também negra em massa, as pessoas acham que a gente levanta um discurso de que somos contra a polícia, né, de que somos contra a corporação. E não é isso que a gente traz para o debate do que acreditamos no sentido de políticas públicas de segurança pública. Porque quando a gente traz essas coisas, as pessoas acham que a gente é aquelas pessoas doidas, né? Que desmilitarização da PM já não é isso que a gente está dizendo. Inclusive, eu sou do tipo de pessoa que sempre trago para a sociedade de que, por exemplo, hoje, se a gente for pegar os dados de policiais que estão doentes, saúde mental, Sim. de suicídio na corporação, sabe? O plano de saúde dos policiais é vergonhoso. Não tem saúde mental, não tem um plano de saúde adequado, o salário é defasado. Velho, é o amor da vida de alguém, é um ser humano ali, independente de ser PM, independente de ser o que seja. É o amor da vida de alguém e que tem alguém em casa esperando por ele. Eu acompanho muitos amigos assim, né, que são de corporação e da preocupação da família do voltar para casa, inclusive do próprio de saber se vai, né, para o trabalho e se volta para casa. Então, tipo assim, a gente
se pergunta tanto por tantas coisas, inclusive de tantos debates. Porque quando a gente traz o debate do genocídio da juventude negra, a gente também tem que trazer o debate do PM, sabe? Que ganha mal, que tem um plano de saúde mal. Eu acho que violência não é capital Não. para ninguém. Nem para a polícia, nem para a sociedade. Nem para a sociedade. Porque se nós tivéssemos políticas públicas, né, se nós aprendêssemos a ser éticos, a respeitar o outro, a polícia tinha que ser um agente educador. Educador. Não é a arma, era para ser educador. Né? Agora, não é ele o próprio policial que tem culpa disso, ele é mandado. Ele é mandado, exatamente. Agora, se ele isso. fosse Sistema. treinado pedagogicamente para chegar lá, senhor Danilo, eu preciso fazer aqui um trabalho com você, que eu vou revistar você para ver. Porque revistar não é nenhum problema do mundo, é a forma como você vai revistar. E aí não é o policial que faz porque ele quer, ele é mandado. Não diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os capitães Entende? do mato. Então, a violência não precisa ser capital de ninguém. E não quer dizer com isso que nós somos negros. Também nós podemos ser violentos. Não tem isso. Nós precisamos estar na condição de igualdade com o branco, com o preto, com o índio, com o homossexual, com a puta, com quem for que seja. Eu tenho que respeitar como ser humano. Não me importa o que você é. Profissional do sexo agora, né? Profissional do Sim, sexo. mas no popular as pessoas Sim. não vão entender como profissional do sexo. É você que é rebuscado. Entende? Foi isso que eu falei ontem lá na casa com os meninos. Não confunda liberdade com libertinagem. Sim. Porque a liberdade lhe mata também. Exatamente. Mas aí você vai culpar a liberdade, mas você que não soube usar lá. E quando a gente não sabe usar, o que a gente deve fazer é tentar aprender a usar. É verdade. E tu teve à frente também, durante algum período, da Casa da Criança, não foi, Hilton? Cara, Antigamente tinha um outro nome. Como era que chamava? Não, acho que era... Não, era a Casa da Criança mesmo. Depois, agora, passou a ser Centro Integrado da Criança e do Adolescente. Então é isso. Porque precisou ter algumas mudanças de acordo com... As mudanças vão acontecendo a nível de políticas públicas. Mas a Casa da Criança começou ali onde é hoje o antigo SEMA. Sim. Começou ali. Sim. Era dali que eu conheci Nego d'Água, que eu conheci Dene da Tibalada, que a gente cuidou Porque deles. Renatinho também foi... Renatinho, aluno da Casa da que primeiro foi para o El Chan, lembra? Sim. Que mora em Jauá, Sim. que deve estar no Rio de Janeiro. Óbvio que ele não deve se lembrar de mim. Mas você viu que Dene lembra de mim, que ainda disse no microfone que eu dava cascudo nele para queimar meu filme, né? Foi verdade ou não foi verdade? Foi. Mas Dene é uma figura linda que é filho de Leda. Ave Maria. Não biológico, mas do Luzinete coração. também teve A figura de que nós acompanhávamos os genocídios que você falou e que nós sabíamos que fazia com nossas crianças pretas e pobres, não vou dizer o nome de um, inclusive, que é do POC, que foi para morrer e nós não deixamos, e ele está vivo ainda. Mas deixa quieto, não vou falar o nome que eu não vou expor o menino. Sim. Era eu e Luzinete, que hoje é doutora Luzinete, é advogada, é uma preta linda. A mãe de Daisy. Sim. A mãe de Daisy, que também conheci na Casa da Criança. Daisy tocava percussão na banda. Tá bom? É, Mônica tocava percussão. ela trabalhou comigo como professora. Ela primeiro foi aluna da Casa da Criança de Dança. E hoje ela é professora de dança pela UFBA, é fisioterapeuta, tem especialidade em Pilates e tem um curso que nós conseguimos quando eu estava na Casa da Criança, que ela fez em São Paulo, que teve que passar por uma seleção só de expressões corporais. Então, essas coisas foram nós que construímos com pessoas de Camaçari. E hoje ela está fazendo um trabalho social comigo lá no Grupo Viver, que é onde tem esse teatrinho que você vai lá ver, que eu vou mandar algumas fotos das velhinhas lá, nas A bolinhas. gente vai lá conhecer também, né? Nos pauzinhos, se você... Lá tem outras modalidades, né? Outros cursos também. É só Ainda Pilates, não, só Pilates. ainda não. Só Pilates, porque hoje eu estou focado no CMDCA. Não consigo. Porque eu não quero mais fazer um trabalho só para o Cristo. Quando eu faço, a gente está intervindo em políticas públicas para o município, a gente está ajudando todos os nossos bairros, inclusive a Costa. Sim. Né? Agora nós vamos ter a eleição do Conselho Tutelar. Vou aproveitar aqui um gancho que eu preciso divulgar, tá, meu bem? Que eu não sou besta nem nada. Jogue duro. Então, o processo de escolha do Conselho Tutelar
nós estamos trabalhando desde janeiro, que as pessoas pensam que é uma coisa simples, e não é. Não. Não é? Mas nós já fizemos, já lançamos o edital, dia 30 vai ser a prova, Dia 30 agora, né? e em outubro, no primeiro domingo de outubro, que espero que vocês vão fazer lá uma cobertura, não sei como é que funciona, se esse negócio que você chamou de o quê? Podcast. Podcast. Tá bom. Eu chamei, eu digo, eu vou pro pod. Mas aqui pode. Tá bom? E aí, Aqui pode, amigo. tem essa eleição do Conselho Tutelar, que é algo muito importante. Sim. E que as pessoas têm que entender. E quando eu falo do Conselho Tutelar de Camaçari, todas as eleições que ocorreram nesse município, eu estava lá, contribuindo para que ela fosse realizada. E tive o prazer de ter vários conselheiros maravilhosos. Você nunca foi conselheiro? Não tenho condições emocionais de ser conselheiro tutelar. Não tenho. Nunca quis. Se eu quisesse ter sido, eu já teria sido. Porque eu acho que eu passaria na prova e acho que Você seria que nem Dona conseguiria Domingas. Quem mandou você falar o nome da mulher? Que ousadia! Que ousadia. É minha avó, pode falar. Sim, então. Ela vó, foi, mãe? ali foi uma das É vó, primeiras conselheiras tutelares de Camaçari. Ela, a Zenete, doutora Elaine, que hoje é advogada, Foi em 1999. que era Primeira vez novinha, que a manhã foi e que elas conselho não tutelar. tinham nem salário. Sabe onde foi o primeiro Então, quando conselho? falar de conselho tutelar, tem que fazer reverência à Zenete, a Domingas, a doutora Elaine, que era super jovem, Sim, foi a mais jovem, não foi a mais jovem no momento. Mas Camaçari sempre cumpriu o que rezava a própria Constituição, que eram as criações desse conselho. Não posso esquecer também de um promotor maravilhoso, que ele dizia, bora fazer esse negócio não, bora aprender a fazer junto, que era um enorme, um senhor maravilhoso, Rotterdam, que era o promotor de justiça da vara da infância na época. E de lá para cá, o nosso conselho tem sido referência. E não tem que confundir conselheiro tutelar com polícia, nem com juizado de menor. Eles são guardiões de direitos da criança e do adolescente. Eles não estão lá para executar nada, atendimento nenhuma criança. Agora, se você é o secretário de Assistência Social e o CRES não está funcionando, o conselheiro tutelar vai lhe acionar e lhe requisitar que implante o programa. Não vai pedir. Ele vai requisitar, porque eles são autônomos. O Conselho Tutelar tem uma ligação muito forte com os ministérios públicos, né, Hilton? Com Muito. certeza. Eles trabalham numa parceria muito grande com os ministérios. Tem que ser com o Ministério Público. Porque a vara da infância é uma vara que é a essência da sociedade. Se a gente não cuidar das nossas crianças, nós não vamos ter mais nada. É. E outra, não me venham para cá culpar a criança. Que criança não é causa. Criança não é causa. Criança é efeito. Efeito de falta de políticas públicas, efeito de falta de família estruturada, efeito de falta de trabalho, efeito de uma segurança pública eficaz. Ok? É verdade. Então, somos nós, a sociedade. Eu não estou falando que é o governo que é responsável por tudo isso, não, sozinho, não. Você, mesmo com seus 19 eternos, Ele vai cascar nisso. no você com 19. seus 19 eternos, é obrigação sua zelar e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes do seu município. Para que amanhã ele seja o vereador, para que amanhã ele seja o prefeito, e eles não precisam de caridade nem de pena. Exato. Não me venham para cá com pena. Tadinho! Ah, matou. Matou porque alguém deixou matar. Essa pena vai trazer a vida de alguém Não. de volta? Essa pena vai dizer que você deixou de passar fome? Que não teve direito à educação? Então, essas penas guarde para vocês. Não precisamos de pena. Precisamos nos unificarmos para garantir políticas públicas eficazes. E se tiver tudo isso, não teremos violência, não teremos fome, não teremos desemprego. Só é a sociedade também fazer parte desse processo. É verdade. E como é que faz parte desse processo? A Constituição a garantiu lá, nos conselhos. Não só tem conselho da criança. Não, eu mesmo sou conselheiro de juventude. Tem conselho de juventude. Agora, a juventude tem que ir para lá para trabalhar políticas públicas, e não por política pública para eu. Porque
uma das consequências, e que acontece não em Camaçari, não estou falando disso aqui, os conselhos de Camaçari, para mim, todos são atuantes, mas ainda existem muitos municípios que os conselhos são um terror. Eu estou dizendo que eu vou fazer palestra para ajudar, inclusive, que só montam porque tem os recursos para vir. Se não tiver o conselho, não vem o recurso. Né? Porque falta politizar as pessoas. Eu acho que esse instrumento que vocês têm hoje na mão, que é da Secretaria de Cultura, Isso. é maravilhoso para fazer esse processo educativo. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos nos educando. Sim. Com Eu certeza. estou aprendendo com vocês. E Eu mais educando a ainda. sociedade, viu? É mais ainda. E a pessoas que estão sociedade assistindo. pode perguntar. Mas isso também é o papel que a associação devia estar fazendo lá no bairro. É. Porque se um dia eu fosse vereador como você, tá? Na Câmara eu só ia na sessão. Mas as minhas sessões permanentes seriam nas comunidades. Os bairros, né? Não era para dar pão e cesta. Você tem direito à cesta? Tem. Você está necessitando, então vá lá e pegue lá na Secretaria de Assistência Social nos benefícios eventuais. Mas ia para lá e dizer assim, vocês precisam fazer curso. Formação, qualificação. Formar as pessoas. O governo não é para dar alimento particular nem nada a você permanente. Não é ele é para servir a todos. É dar o que vai para todos. Quando eu abro uma creche que eu atendo 100 crianças, foi 100 crianças. Não foi o seu filho. Tá? Sim. É verdade. Então, mas o melhor instrumento que nós temos são os conselhos. Os conselhos. Lá atrás, eu lembro muito quando amanhã, a primeira vez que amanhã assumiu o conselho tutelar foi em 1999. Vou tomar um cafezinho, dá licença. Fica à vontade. O meu já acabou. O meu também já acabou, já estou na água. E antigamente Beber a era... garrafa toda. Danilo, hein? Tem que botar uma garrafa, aquela garrafa grandona. Tem que Eu botar vou doar naquela. uma. Pô, Ave Maria, eu vou cobrar, viu? 5 litros. Viu? Olha, Isso. todo mundo que vem aqui deve alguma coisa a gente. Ou é comida. E antigamente, eram as ONGs que votavam nas eleições do Conselho Tutelar. Sim, não era sim. votação aberta. O que foi que houve para que houvesse essa mudança, essa alteração? Foi na legislação? Como foi isso? Primeiro, porque precisava-se de se ter conselheiros, primeiro, habilitados tecnicamente, Sim. que conhecessem o mínimo do mínimo. E a outra questão era para que ele não fosse funcionário público e nem fosse submisso Algum político. a algum político. Ele vai para um processo de escolha, ele tem mandato. Como se fosse um vereador? Ele não é um vereador para legislar com a lei, mas é para garantir que a lei, que é o ECA, seja garantido. E aí ele não é submisso a João, a Maria, a Francisco, a José. Eles são autônomos e são mandatários. Eles têm mandatos, porque eles foram eleitos pelo povo. Mesmo após ele provar que passou na prova, ele vai ter que ir para o crivo do voto. Porque para cuidar de criança é alguém que as pessoas possam confiar de fato e de direito. E como foi que houve essa alteração? Através do próprio ECA, Sim. nos seus artigos, que são transformados como a Constituição, são feitas emendas, o Estatuto também tem vários artigos que já foram modificados. Sim. E tem ainda o Conselho Estadual, que nós não somos só o Conselho Municipal. Tem Nós outras seguimos, esferas, tem o Conselho Estadual e tem o CONANDA, Conselho Nacional. Tanto é que hoje quem não é responsável pelo processo de escolha, mas é também chamado a participar, o Tribunal Regional Eleitoral. Eles têm que participar também dessa Mas eleição. eles não são responsáveis. Eles Isso só fique acompanham, bem no claro. Não é uma eleição como se fosse de vereador. Sim. O TRE Participei não na interfere passada. em nada, eles contribuem com a gente, mas a responsabilidade do processo de escolha é do Conselho Municipal de cada localidade. Sim. Que essas bombas ficam nas nossas costas. Né? Meu Deus, na eleição passada para conselheiro da cidade eu participei, né? Participei assim, como votante. Se eu não me engano, foi em 2000 e... Foi antes da pandemia? Foi, sim. Foi sim. antes. Agora vai ter agora em outubro. São mandatos de 4 anos. 4 anos. Só que passou, né? Porque cada pandemia não teve como acontecer. E é muito importante esses espaços, porque assim, ó, hoje no conselho, por exemplo, tutelar,
eu vejo pessoas que, por exemplo, é minha vizinha. Vivem a cidade, sabem a necessidade das crianças e do adolescente da Tem cidade. todo um critério, né, Nino? É, Por exemplo, isso. Se você não mora em Camaçari, você não vai poder ser conselheiro. Sim. Tá? Porque Importante. desde o edital você já é Cortada. idoneidade moral, Também. que é fundamental para crianças e para lidar como conselheiro e como qualquer membro do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes que se chama SGD. SGD. Porque não é só o conselho precisa dessa rede de proteção. Né? Quando uma criança tem um problema, que ela chega no conselho, o conselho tem que ter essa rede pronta para que ele encaminhe. Entendeu? Sim. Então, eles são guardiões dos direitos da criança e do adolescente. Se o promotor fizer algo errado, o conselheiro tá lá, vai entrar com ação também contra esse promotor, através do seu... Tem um maior do que ele, do que é do município. Porque ele não agiu de acordo com o que garante o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que a gente tem que preservar, e principalmente nós negros, que às vezes a gente nem sabe o que é o nosso Estatuto que nós temos, né? Sim. Às vezes a gente é muito relapso. Por exemplo, eu me apego muito mais do da criança do que o meu, que é negro e de velho. E do idoso. Se você me perguntar um monte de coisa do idoso, eu vou ficar com a cara de babaca. É mesmo? Porque eu acho que a gente não pode focar em várias coisas. Porque quem foca em várias coisas termina não fazendo nada. Perde também. Político que quer ser de todas as áreas. Tem vereador que diz que defende a educação, defende cego, defende aleijado, defende... Como é que consegue defender tanta coisa ao mesmo tempo? A gente defende, no geral, tudo. Né? Tudo que é bom para cada classe. Sim, sim. Mas você tem que ter uma causa específica para que você se aprofunde, para que você tenha conhecimento real para poder fazer as intervenções necessárias. Não dá para você intervir em tudo. Em tudo. Não é? Ou senão você é Maria, vai com as outras. Eu não protejo preto, mas como vai dar volta, eu vou proteger preto. A gente vê muito isso. Inclusive no Então dia não vem 28. proteger, não, viu? E outra, eu, como preto, eu me autodefendo, viu? Eu também. Recorro às leis, mas não preciso que ninguém se preocupe para vir me defender, não. Se eu for preso porque sou preto, eu vou lá, vou fazer a minha parte lá. Sou preto, mas sou ser humano. E sou brasileiro. E baiano. Quando acaba. É verdade. Entende? Muito. E eu tem um quadro no nosso programa que é o que eu mais gosto. Diga. Né? Em que a gente conta um caso engraçado da nossa vida. Nessas suas andanças, por esses movimentos, essas ONGs, esses trabalhos sociais. Tem algum caso engraçado que você queira compartilhar com a gente? Teve. Vai, conta. Fui para Recife. Pronto. Nós fomos para Recife, não, Fortaleza. Sim. Nós tomávamos um curso pelo Santander para saber lidar com o nosso fundo, que é o fundo da criança e do adolescente. Porque nosso conselho dele tem um fundo próprio que recebe recursos de empresas e de vocês, que inclusive, quando for fazer o seu imposto de renda, me procure para você declarar para Camaçari, viu? Não é para ir para Brasília, não. Você pode doar 1%, você recebe de volta que o governo lhe dá. Sim. Entendeste? E nós tomamos esse curso em Fortaleza. Fomos 4 vezes. E foi uma galera. E aí, para a gente economizar o dinheiro daquele negócio que a prefeitura dá... A diária. O diabo da diária. A gente dormiu todo mundo num quarto só. Meu Deus. E aí dormia Um 2... banheiro para todo mundo. Claro! Por que não? Qual é o problema? Todo mundo dormia de Quantas calçolão, pessoas? meu bem. Todo mundo de calça. E eu digo, eu não vou dormir de calça, porque eu não sei dormir de calça, viu, bonito? Vou dormir de cueca. E quando eu durmo, eu fico fazendo assim com o pé. A gente estava ouvindo nesse instante o pé balançando. Eu falei, meu Deus, Tá, o pé balançando porque o pé é aleijado. Então, Que o povo chama de que é PCD, mas eu sou aleijado mesmo. Tem um pequeno alejo. Você sabe que é um pouquinho só. Sim. Mas não me incomoda, não. Não Queriam até me operar agora. Eu digo, minha filha, com 58 anos eu vou operar. Abrir perna? Deus me livre, deixa essa porra assim mesmo. E aí, ficava batendo. Não, E Antônio Costa. Antônio. Eu vou lhe matar, que ninguém suporta, ninguém dorme. Você com isso aqui. Eu digo, Antônio, desça, pega o lençol,
bote no chão e deite que eu vou dormir aqui mesmo. Se você quiser, você desce. Imagina, Antônio, todo agoniado. E a briga que a gente fazia, mas era muito saudável. Que era eu, Leonardo, Sim, Leonardo. Diarebepe, Antônio. E foi muito engraçada essa ideia. E essa de dormir. Eu vou dormir de calça, Antônio. Eu vou dormir de calça. Eu digo, pois eu vou dormir de cueca. Se não quiser ver, suma. Você que me viu na praia, qual é o problema agora? Mas eu não tenho E problema ele incomodado com o seu pé. E ele, porque eu bati, mas incomoda, poxa. Eu tô Mas eu olhando, digo, falei, olha, eu não vou parar. Que barulho é esse aqui, batendo aqui embaixo da mesa? É mania. Em todo lugar é assim. E essas viagens também nos ensinam muito e é muito engraçada. Nos aviões a gente fazia aquele away. Eu digo, ó, vamos ficar alegre porque o bicho descer logo. Pelo amor de Deus, eu não tenho medo, mas eu quero que chegue logo. Você falando isso, a última vez que eu fui para São Paulo foi o quê? Você entende isso? Que eu não fico com medo, mas eu quero que chegue logo. Eu digo, Normal. não disse que é uma hora só, porque não desce logo esse negócio. Quando chega daqueles atrasos na hora de pousar mesmo, eu digo, que diabo teve aqui, menino? O que é que tem? Porque esse negócio não desce logo, Antônio? Ele, eu não sou piloto não, cara do cão. Ai, Deus. Como é que tá o nosso tempo? Ainda tem mais tempo. Não acredito. Rapaz, o papo tá tão gostoso. Eu acho que a gente tem que conversar aí com o nosso diretor pra gente aumentar o tempo, né? Em vez de ser 1 hora de programa, a gente colocar 1h30, 2 horas. Tá ouvindo, diretor? A gente vai conversando, a hora passa rápido e a gente não vê. Hã? Prestou? E prestou, meu Deus, prestou não. Foi muito... Eu quero mais café para pagar meu tempo, né? Vou providenciar. Hilton, eu quero te agradecer. Muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui, compartilhado um pouco da sua vida, da sua trajetória enquanto pessoa, da sua trajetória enquanto fazedor de cultura, da sua trajetória enquanto se preocupar com o outro, se preocupar com o bem-estar a priori da sua comunidade lá, do Risca-Faca, do Cristo Redentor, né? Depois se preocupar com o Camaçari como um todo, né? Eu fico muito feliz por você ter aceitado esse convite de vir compartilhar esse momento com a gente. Exato. Estou ao inteiro dispor de vocês para que a gente construa esses espaços e um dia também trazer crianças aqui. Com certeza. Bora. E adolescentes. Tá? Não pode os da casa, porque você sabe que a gente não pode expô-los. Sim. Mas outras crianças, para falar como agora a gente conseguiu, que vai ter a participação de adolescente no nosso conselho como conselheiro. Que massa. Através de uma resolução, que é uma luta minha desde quando eu estava presidente, e aí agora nós vamos concretizar. Nós vamos ter representante do próprio adolescente para ele nos ajudar a dizer como é que ele quer. Porque nada melhor do que a gente mesmo dizer o que a gente quer. Pois é, nós vamos estar lá como pessoas adultas para a construção efetiva do que eles ainda estão aprendendo, porque eles estão em formação. Sim. Mas dele dizer que quer a cadeira com o braço mais baixo ou mais alto, Sim. é eles que sabem, porque são eles que sentam. Exato. É verdade. Agora, é melhor na escola a mesinha ou era aquela cadeira individual? Quem é que tem que dizer isso? Eles que estão... Porque quem mudou isso foi algum técnico que disse que assim era melhor. Mas eu mesmo estudava naquela outra, eu achava massa, porque eu tinha meu bracinho quietinho ali, ficava na minha, botava a minha coisa lá embaixo. Mas aí vem aqui os bambambam, né, que faz os projetos e manda pra gente assim, tome, engula. Não chama pra que é por isso que existem os conselhos. É esse controle social que nós temos que fazer. Tá? Por exemplo, quando eu lhe falei de escuta especializada, quando você chega lá no juiz agora, a menina que foi estrupada por você, calma, não vai olhar para sua cara. Sim. Porque ela não vai estar lá na mesa com o juiz e o estrupador. Ela vai estar numa sala reservada, né? Reservada, e ela não vai ver ele, nem ele vai ver ela. E tem a técnica baseada na psicologia forense, que vai conduzir a menina a responder se ela quiser ou não. Porque o juiz não é preparado para ouvir uma criança. Ainda tem essa. Que a lei 13.013, 13.000, é muita lei, 13.000 e alguma coisa que foi criada para garantir isso, que é a lei da escuta especializada, da qual eu sou habilitado para fazer esses técnicos especializados para fazer escuta especializada, que foi a Prefeitura de Camaçari que patrocinou para a gente. Que massa, pela Universidade de Brasília. Então, eu formo técnicos para fazer a escuta especializada. Aqui é referência, né?
É que a Camaçari é referência Pra muita política coisa. pública. Muita né? política E pública. ganhamos já o prêmio Prefeito Amigo da Criança também. Sim. Dá licença. Sim, o primeiro é o segundo agora? Já vai ser o segundo. Nós vamos ganhar assim de novo. Vai ser o segundo agora. Vamos para Recife de novo. De novo. Trazer Vai de novo trazer esse de prêmio, novo. né? Não, aí é de São Paulo, meu bem. É Fundação Abrim que dá. Ah, sim. Mas Recife é porque no Nordeste, o estado que tem mais prefeituras inscritas no Prefeito Amigo da Criança, que é da Abrinq, é o estado de Pernambuco. Aí quando tem no Nordeste, faz mais coisas lá. Ah, entendi. Entendeu agora? Entendi. Mas quando nós somos referência para Recife. Ah, a Camaçari é referência em um monte Pra de muita coisa. E aí coisa, o prefeito muita ainda deu um gol daquele legal. Quebrou o protocolo e disse, não vou falar nada aqui. Vou chamar a minha equipe, porque eu não faço gol. Só quem faz o gol é a minha equipe. Esse é o diferencial, né? Colocar quem de fato faz. E chamou a gente para o palco. Os outros prefeitos, tudo atrás da gente depois, para saber como era que funcionava, como era que não funcionava. Porque nós também temos um referencial importantíssimo. Porque antigamente tinha adolescente e aprendiz. Sim. Que eu achava um terror. Brigava, virava pão, xingava, esculhambava. Porque as madames botavam os bichinhos para ir comprar coisa para elas, não sei o que mais lá. Eu digo, tem que mudar um dia. E aí mudou. E agora nós temos o jovem aprendiz da Prefeitura de Camaçari, paga com recursos da Prefeitura de Camaçari, que vai estar aí para sair o edital. Para crianças em vulnerabilidade social. Que massa, velho. Vocês sabiam disso? Tá aí, ó. Não sabia, Entende? tá vendo? É importante trazer essas pessoas aqui. Então, esse pode de vocês está podendo. Tá podendo. Porque tem que dizer lá, ó, que aquele menino lá do POC, do Eterno de 19 anos, não é? Se ele se encontra dentro de vulnerabilidade, ele tem que procurar o CRAS e dizer assim, eu estou em vulnerabilidade. A gente tem que dizer essas palavras para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Entende? Não é a gente falar só para nós que tivemos acesso ao conhecimento. O que é vulnerável? Para ele, ele não sabe, está xingando ele. Entende? Então, nas pessoas, é como eu te falei ontem lá na casa, eu falei para eles. Eu não falei para mim e para a Danilo e para o pessoal, os conselheiros. Entende? Sim. Como eu disse um dia, a gente está se reunindo só nós mesmos para dizer as mesmas coisas. Falar pra dentro de casa. Falar pra dentro de casa. Né? Falando para mim, você está me falando de criança e adolescente. Toda hora eu já sei, já. Eu quero que diga isso ao presidente da associação do POC, para ele entender o que é fazer política para criança e adolescente lá. Que não é só botar um cara para ensinar a jogar bola de qualquer jeito, que ele não é técnico de nada, não é educador, não tem educação física, não tem nada para mim, tem que fechar todas. Tem esse cuidado mesmo. Nunca me atentei a isso. Para pobre pode ser qualquer coisa? Ou para pobre pode ser qualquer coisa? É verdade. Filho de rico vai botar. Para o menino chegar no Bahia, ele tem que ter um cara que sabe treinar ele direitinho, senão não vai entrar. Eu fui visitar aqui, ó. Eu dei certificação para o Esporte Clube Bahia. O negócio de treinamento aí, né? Óbvio, senão ele não ia ganhar dinheiro, né, meu bem? Como é que as empresas iam patrocinar se ele não era inscrito no Conselho de Direito da Criança e do Adolescente? Para trabalhar com criança e adolescente, tem que estar inscrito no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Se não estiver, o Conselho Tutelar pode chegar lá e fechar junto com o Ministério Público. Nossa, tá vendo aí? É muita coisa. É muita informação, muita gente. informação. A E hoje em OSC, dia tem uma caixinha de informação. uma OSC tem que ter sua equipe técnica. Não é qualquer coisa. OSC, fale pra galera. Organização da Sociedade Civil, porque depois do marco regulatório que transformou a ONG em OSC, porque aí agora nós podemos fazer parceria com os governos. Nós somos uma empresa sem fins lucrativos e que possa prestar serviço. Como Camaçari, nós temos 12 escolas comunitárias que prestam serviço à Prefeitura de Camaçari com educação infantil. E que são belos trabalhos que eu visito e vou acompanhar uma por uma e vou para os eventos para ver como é que funciona. Não só eu, como outros conselheiros também. E posso citar, que é escolas comunitárias, que foi a primeira foi a do Cristo Redentor, Escola Comunitária São Paulo. São Paulo, né? Depois nós tivemos a do Parque Satélite, de Margarida, uma francesa que morava aqui, da Suíça que morava aqui. Ela era gringa. Mas continua ainda do Parque Satélite. Continua lá ainda. E depois apareceu também a de doutora Eugênia, lá em Parafuso. Sim. Essa eu Tá ok? Mas a primeira foi a do Cristo Redentor no barraco de Tábua. Tábua. E eu, infelizmente... Não, de Tábua não. Primeiro eu invadi a rua. Ah, Era um barracão de palha. Um barracão de palha.
E que a prefeitura foi lá para derrubar na época, não vou dizer o nome do prefeito na época, mas eu disse, derrube e passa por cima de mim e por um monte de menino também, não tem nenhum problema. Depois ele voltou lá, o prefeito, e aí eu botei lá, vergonha não ter o que comer. Aí tinha uma assessora, e que essa assessora do prefeito, nessa época, era uma amiga minha que eu não gosto. Amo, Ana Gomes. Ana Gomes. Aí Ela contou isso aqui. Ela contou. ela, tira isso daí que o prefeito vai ficar. Eu digo, problema dele, ele tá comendo tudo que eu botei aí pra ele comer, eu não mandei ele comer, eu trouxe pros meninos. Porque a Ana Gomes também fez parte dessa escola junto com o Raimundo Pinheiro, tá? Ela contou da aqui, primeira ela escola contou. comunitária. Ela contou. É verdade. Ali é minha irmã do coração, mas eu não gosto dela. Amo, né, meu bem? Gostar. Gostei, asmei. Pois é. Milton, infelizmente chegou o nosso fim. Nosso O diretor fim. mandou, O diretor manda, a gente obedece. Pois é. Eu queria, Hilton, só que você deixasse sua mensagem. O que você quiser falar. Fala naquela câmera ali, aquela dali. Aquela dali. Amar, Essa dali. amar, amar e amar. Ame que você será feliz. E o outro vai ser mais feliz ainda. Um cheiro. Obrigado, Hilton. Agradeço imensamente de você ter aceitado esse convite mais uma vez. E é isso, galera. Ali, né? Vai eu pra aquela câmera. Vamos Ó. lá, essa de cá. Não, eu ia pra aquela, ó. Eu tenho até câmera pra escolher agora. Pois Aí, ó, é, pra onde tá eu vou rico. olhar. Pra onde eu vou olhar. Pois é. Vai lá, diretor. Então é isso, galerinha. Se não seguiu ainda, segue o nosso canal no YouTube, se inscreve, ativa o sininho para receber novas notificações. E segue a gente no Instagram, viu? Secuti. Isso, Oficial. eita, E falei. vocês que estão assistindo aí pela TV Litorânea, aí no canal 1.4. 1.4. Continue nos acompanhando, viu? Todas as quintas-feiras, às 19 horas. É. Beijos. Tchau, tchau, gente. E até a próxima. Até a próxima, hein? E cuide das crianças.